Olá, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é Sônia Fiuza, já faz um tempo que a gente não se fala, eu não gravo, porque, enfim, além de história de Covid, a gente está com uma obra aqui no prédio, né? Acabou a minha, começou a da vizinha. E a dela, uma obra maior que deve ainda ficar por mais um mês, coisa assim, derrubando parede, um barulho ensurdecedor desde as 8 da manhã, de modo que a hora que acaba a gente já está cansado de esperar, tá? Mas hoje eles não estão trabalhando, está dando uma ocasião para a gente voltar para o nosso projeto, tratando da palavra de Deus, do estímulo que objetivamos dar às pessoas para que elas conheçam a Deus, conheçam a palavra dele e sejam alimentadas por essa palavra tão maravilhosa, abençoadora, e assim cutuquem a sua bênção e o milagre que elas necessitam da parte do Senhor. Amém? Estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, estamos no capítulo 1, de onde nós temos extraído algumas tantas pérolas, conforme fizemos desde Colossenses, né? E tem sido assim uma bênção. Eu espero que você também esteja sendo abençoado, abençoada com esses vídeos. Amém? Vamos então ler o que o apóstolo Paulo escreveu? Apóstolo Paulo, Epístola aos Filipenses, 1º capítulo diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de complementá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me ocorreram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei mais o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido
tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vivei agora, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vós outros é de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não apenas de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém, amado e amada? Sabe, querido, querida, essa carta do apóstolo Paulo, esse primeiro capítulo, me deixa assim tão convicta de que o apóstolo trata apenas de um assunto, né? Qual é o assunto, Sônia? O assunto é o arrebatamento. Eu percebo isso, assim, eu sinto isso quando eu faço essa leitura, né? Ele fala sobre o viver é Cristo, morrer é lucro. E aí ele se mostra dividido, né? Porque ele está diante de lutas, de batalhas, de guerras, ele preso, ele tomando açoites, e óbvio que aquilo tudo é uma coisa ruim. E diante daquela coisa ruim, e na perspectiva de uma coisa maravilhosa que é estar face a face com o Senhor Jesus, né? Ele fica assim em dúvida, né? Quem não ficaria se, bom, entre Cristo e a batalha, a guerra, a luta, eu vou preferir Cristo. Mas ele nos mostra uma perspectiva que é como, por exemplo, quando ele diz que os irmãos, diante das situações que ele está passando, ousam falar mais ousadamente, mais detidamente. Aqui está escrito assim, quer ver? A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, né? Aqui ele está mostrando que o fato do apóstolo estar preso não causou escândalo para as pessoas, obviamente que não causou, porque as pessoas sabiam a motivação para que ele estivesse preso, né? Ele não estava preso por ter cometido um crime, ele não estava preso justamente, né? Ele estava preso injustamente, ele estava preso porque ele falava de Jesus. E aqui ele chama essa atenção, né? Quer dizer, os irmãos, diante daquela prisão, eles pensaram-se, poxa, se o Paulo está preso por causa de Cristo, a nós não convém ficarmos soltos, livres, despreocupados, desvencilhados das tarefas e da missão evangélica, né? Então eu vejo isso aqui, o apóstolo remetendo o tempo todo para a figura de Cristo, né? Que o arrebatamento é isso. Jesus vai vir nos ares e nós vamos ao encontro dele, né? Então aqui ele aponta o tempo todo nesse capítulo para essa perspectiva do arrebatamento, para a nossa ida para o Senhor e para a vinda do Senhor. Será um encontro, né? É um encontro, porque quando ele diz aqui que a maioria dos irmãos estimulados no Senhor, estimulados em Deus, em Jesus, né? Quer dizer, eles não estão fora, eles estão ali no meio do contexto bíblico, do contexto evangélico. Então, tudo quanto Deus fazia, eles percebiam, eles vivenciavam,
Então, no Senhor, eles estavam sendo estimulados. E estimulados por conta de que, como se Deus os tomasse, né, em visão, por exemplo, e os levasse até a prisão de Paulo, né, que eu não sei se ele podia receber visitas, mas ele diz que a maioria dos irmãos, e não apenas alguns, estimulados pelas algemas de Paulo, ousavam falar a palavra de Deus mais desassombrosamente, sem medo, né? Sem receio. É tremenda essa perspectiva do apóstolo, né? E óbvio que ele está passando aqui uma perspectiva que eu acho que é uma que não se pensa no que se refere ao arrebatamento, né? Porque quando lemos a palavra de Deus referindo-se ao arrebatamento, a palavra está anunciando um tempo, e que não é um tempo inicial nem mediano, é um tempo final, não é? E aí, óbvio que para esse tempo final, assim como acontece numa festa, por exemplo, eu fiz a festa de 15 anos da minha filha, e quando vai chegando o final, o tempo para o final, não é? As pessoas ficam corridas, desesperadas para poder retirar as coisas e limpando, organizando. Então, esse tempo que vivemos antes do arrebatamento é a mesma coisa. Então, os irmãos aqui, motivados pelas cadeias do apóstolo Paulo, ousavam, e o que é importantíssimo, né? E que nós precisamos guardar no nosso coração, estimulados no Senhor. Quer dizer, eles estavam na obra de Deus, estimulados diante de tudo quanto eles sabiam e eles viam e eles criam com respeito à obra do Senhor. Eles se viam ali, diante das algemas de Paulo, no direito de ficar calados. Eles não se viam. E hoje, meu amado e minha amada, como nós temos missionários sendo, enfim, maltratados, mortos até, né? Quantos dos nossos irmãos estão passando dificuldade para levar esta palavra nesses que são os últimos dias, né? Então, a palavra de hoje é: façamos conforme o apóstolo Paulo está falando, o que aconteceu com ele quando ele estava preso, quando as pessoas se sentiam mais estimuladas a pregar o evangelho, porque elas entendiam que havia uma guerra, uma batalha espiritual. Havia algo de muito intenso espiritualmente acontecendo, que não cabia outra coisa senão, estimulados no Senhor, fazer a obra do Senhor. Então, eles pregavam o evangelho, né? A palavra de hoje é esta: vamos atentar que não estamos nem no princípio, nem no meio. Nós estamos caminhando largamente, a passos largos, para o fim dos tempos. E precisamos entender que, como acontece no final de festa, há tarefas a executar para que tudo seja deixado, né, como tem que ser deixado, né? A festa da minha filha, por exemplo, foi no playground do prédio de um irmão em Cristo. Ele estava nos emprestando o espaço. Então, o local não poderia ser entregue de qualquer jeito. Então, havia, de fato, uma correria para deixarmos tudo limpo e repassarmos. É a passagem de serviço. Sabemos que muitas pessoas não vão subir, infelizmente, né? Nós sabemos disso. Mas nós também sabemos que a porta da graça ainda está aberta, de modo que possamos, como esses irmãos dos quais o apóstolo Paulo falou, possamos pregar. Nós podemos pregar a palavra e nós podemos levar muitas pessoas, muitas que estão decididas a ir para o inferno, nós podemos convencê-las a ir para o céu. Aliás, o céu vai nos reservar e já nos reserva muitas surpresas. Lá nós vamos encontrar pessoas que jamais imaginávamos que fôssemos ver, né?
Então, façamos como esses irmãos, vamos ousar falar desassombrosamente a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo, pregar a palavra aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos nossos familiares, né? Vamos levar a palavra de Deus, entendendo que há muitos que, conforme o apóstolo Paulo, estão em cadeias nesse momento e eles não foram chamados sozinhos. Quando Jesus chamou, havia um grupo de 70, por exemplo, né? Jesus não chamou apenas 12. Então, não são apenas esses que estão no campo missionário, evangelizando, estão fazendo os seus braços mostrarem-se como braços de Deus. Eu sempre falo, né, que quando eu me converti a Jesus, eu vi Deus. Eu vi Deus através da igreja para onde Ele me mandou. Eu vi Deus através dos irmãos que ali estavam, que me abençoaram tanto e me abençoam até hoje, não é? Então, muitos missionários estão no campo missionário mostrando Deus através deles, né? E esta obra ainda não parou, querido, querida. O tempo urge para falarmos a palavra de Deus. Esse projeto de agora visa estimular as pessoas a lerem a palavra de Deus e, óbvio, a sentirem vontade de conhecer mais humildemente aquilo que estão lendo. Que elas não leiam apenas, obviamente, nesse período que nós ficamos aqui nessa gravação, mas depois da gravação, elas sejam estimuladas, se sintam estimuladas, cobradas por Deus a comprarem uma Bíblia. Eu, nos últimos tempos, tenho falado muito sobre isso. Compre uma Bíblia, porque os tempos que estão por vir são tempos muito difíceis, muito ruins. A Bíblia diz que procurarão a morte, mas ela não será achada, o que significa dizer que doenças serão provocadas,